Problemas envolvendo as 4 operações. Amigos da matemática, eu me chamo Silvio Romero e estou aqui para trabalharmos com problemas que envolvem as 4 operações fundamentais. Probleminhas simples, mas que são de suma importância para o entendimento da matemática. Você está pronto? Então me acompanhe. Bem, nós vamos trabalhar aqui algumas questões, e nessas questões podem aparecer as operações fundamentais, como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então aqui na primeira questão nós temos aqui um probleminha que diz assim: Laura comprou 870 gramas de carne moída e vai dividir igualmente em 3 pacotes. Então vejam bem, aqui é um típico problema de distribuir. Nós vamos pegar uma quantidade e distribuir em 3 pacotes. Quando eu falo assim distribuir, eu estou falando em quê? Que operação é que eu posso utilizar aí, usar como raciocínio? A divisão. Eu vou dividir em 3 partes iguais, em 3 pacotes. Então se eu vou dividir, a operação que eu vou usar é a divisão, ok? Então eu vou pegar o número 870, que são os valores que aparecem aqui na questão. Nós devemos destacar sempre o que nós vamos utilizar, ó, que é o 870, e vamos dividir em 3 partes iguais. Logo, nós vamos pegar o 870 e dividi-lo em 3 partes iguais. Dividir em 3 partes iguais é dividir por 3. Então, 870 dividido por 3. Vejam bem, como o numeral, o divisor, contém apenas um algarismo, que é o número 3, então eu começo sempre pegando o algarismo que se encontra à esquerda do número 870, que no caso aqui é o 8. Se ele for maior do que 3, então eu posso efetuar a minha divisão. Agora, caso ele seja um valor menor do que 3, aí eu teria que usar não um algarismo só, mas 2. Como aquele é maior, por exemplo, eu estou me referindo. Digamos que o número fosse 270 e não 870. E eu quero dividir por 3. Então vejam bem que o algarismo que está mais à esquerda, o primeiro algarismo, contando da esquerda para a direita, é o 2. E 2, ele é menor do que o 3. Então eu não posso pegar simplesmente só o 2. Eu teria que pegar o 2 e o 7 e formar um número 27. Aí eu faria a minha divisão. Mas aqui não é necessário porque o 8 é maior do que o 3. Então dá para que eu comece a nossa divisão simplesmente por aqui, tá ok? Então vamos lá. 8 dividido por 3. Então eu vou procurar um número que multiplicado por 3 ou encontre exatamente o valor 8 ou um número mais próximo de 8 sem ultrapassar. No caso aqui vai ser o 2. 2 vezes 3 dá 6. Se eu pegasse e colocasse o 3, observe que 3 vezes 3 é 9. 9 passa do 8. Então não pode ser o 3 aqui. Teria que ser um valor menor. Não pode ultrapassar o 8. Pode ser menos. Só não pode ultrapassar. Mas quando for menos, o mais próximo possível, tá? Então 2 vezes 3, 6. Eu vou botar o 6 aqui embaixo do 8 e vou fazer uma subtração. 8 menos 6 dá 2. 2 cai naquele caso, que 2 é menor do que 3, então não dá para eu dividir o 2 pelo 3. Por isso eu pego esse 7, o segundo algarismo, e vou baixá-lo. Aí o número que ficou foi 27. Vou repetir o processo, vou dividir o 27 pelo 3. Vou procurar o número mais próximo que ao multiplicar por 3, de 27 exato, ou próximo de 27, sem ultrapassá-lo. Como no caso aqui, o número vai ser o 9. Porque 9 vezes 3 dá exatamente 27. Não ultrapassou, mas deu exatamente o valor que eu estava procurando. Subtraindo 27 menos 27 é 0. Então, o 0 é menor do que o 3, então eu baixo o próximo algarismo, que no caso aqui é o 0. Como aqui é um 0, nós terminamos a nossa divisão. Quando eu baixar um 0 aqui, esse 0 também tem que ser colocado aqui no quociente. Então o resultado fica esse, 290. Se você quiser justificar ou saber se realmente essa operação está correta, é só você fazer a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Pegue 290, que é só para a gente
mostrar que esse resultado está correto. E multiplique por 3. O resultado, 290 vezes 3, tem que dar 870. Vamos ver se isso acontece. 3 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27, vai 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Observe que o resultado bateu. Então, 870 dividido por 3 realmente é 290. Então, em cada pacote, nós vamos ter 3 pacotes de 290 gramas na resolução dessa questão. Essa daqui seria a nossa resposta para a primeira questão. Vamos passar para frente e resolver a segunda questão. Bom, no caso da segunda questão, nós já temos uma outra pergunta, que diz a seguinte: Dona Marta comprou uma TV por R$ 950. Vamos destacar o que nós queremos aqui, R$ 950, nas seguintes condições. Ela deu uma entrada de 250, esse valor foi imediato assim que ela comprou, e mais duas prestações de mesmo valor. Ou seja, o que sobrou ela dividiu em duas partes. Aí ele quer saber o valor de cada parte dessa, o valor de cada prestação. Então aqui é simples. Então o que nós vamos fazer para resolver uma questão como essa? A primeira coisa que nós temos que ver é o valor da TV. A TV custa R$ 950. Então esse valor, R$ 950, é o valor da TV. Só que quando ela chegou na loja, ela já deu uma entrada de 250. Então, como ela deu 250, a gente vai ter que subtrair esse 250 do 950 para saber quanto vai ficar faltando para ela terminar de pagar a TV. Fazendo essa subtração, 0 menos 0 dá 0, 5 menos 5 dá 0 e 9 menos 2 dá 7. Então, falta R$ 700 para ela pagar a TV, o restante da TV. E ele disse o seguinte, que ela vai dividir em duas prestações, sendo que essas prestações vão ter o mesmo valor. Se elas vão ter o mesmo valor, então é só dividir isso aqui em valores iguais. Como são duas prestações, nós vamos dividir 700 por 2, que são duas parcelas. Pronto, aqui é só a gente operar ou fazer exatamente aquilo que eu expliquei na questão de número 1. Pegamos aqui o algarismo 7, que é o primeiro algarismo aqui da esquerda para a direita, e vamos ver se esse 7 ele é maior do que o 2. Sim, ele é. Então eu posso começar então a minha divisão. Vou dividir 7 por 2. Veja que essa divisão ela não é uma divisão exata, de 7 dividido por 2, então eu procuro um número que multiplicado por 2 dê mais próximo do 7, sem ultrapassar. Nesse caso vai ser o número 3. Então 3 vezes 2 dá 6. Novamente, repetindo, por que não pode ser, por exemplo, o número 4? Porque se eu multiplicar 4 vezes 2 dá 8. 8 passa de 7. Não pode passar, tem que ser um número ou igual ou próximo do 7, anteriormente. Tá? Então, subtraindo 7 menos 6 dá 1. Aí aqui 1 é menor do que 2, então não dá para fazer a divisão. O que a gente faz? Baixa o segundo algarismo, que é o 0. Então vai ficar 10. 10 dividido por 2 é um valor exato. Então, todo número par é divisível por 2. E como 10 é par, então essa divisão é exata. E esse valor é exatamente o número 5. 5 vezes 2 dá 10. Subtraindo, sempre procure fazer isso aqui, que é o que a gente chama de divisão longa. Que a gente vai subtraindo sempre o resultado da multiplicação. Então, 10 menos 10 dá 0. Baixa o próximo algarismo, o último algarismo que no caso é 0. Então, quando for 0 aqui e não tiver mais nada para fazer, esse 0 vem para cá e vem para cá para o final também do quociente. Então, esse valor é 350. Significa dizer, então, que a dona Marta ela deu uma entrada de R$ 250 e pagou ou vai pagar mais duas parcelas ou duas prestações de R$ 350. Então, uma entrada de 250 mais duas prestações de 350. Como é que eu faço? Como é que eu faço para saber se essa minha conta aqui está correta? Vamos fazer as operações inversas. Ó, como aqui nós temos duas prestações de 350, então vou pegar 350, que é só para mostrar que está feito de forma correta. Vou multiplicar por 2. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1,
7. R$ 700 as duas prestações de 350 dá R$ 700. Mais a entrada que ela deu, que foi de 250, e o resultado tem que dar o valor da televisão, ou da TV, melhor dizendo. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 5 dá 5, e 7 mais 2, 9. Então, 950 bate com o valor da TV. Então, a questão está respondida de forma correta. Só um detalhe, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês. Não é necessário a gente fazer essa verificação. Porém, é interessante fazer a verificação, porque através dela você percebe se você fez contas erradas ou se deixou de fazer alguma coisa. Então aqui é a verificação, apenas só para a gente certificar de que o resultado está correto. Então a resposta ela quer saber qual o valor de cada prestação. O valor de cada prestação é de R$ 350. Então a resposta você vai dar aqui. Cada prestação equivale a R$ 350. Ok? Vamos para a próxima questão então. Na questão de número 3 diz o seguinte: em uma fábrica há 1.265 operários. Então 1.265 é um valor que a gente já chama atenção, já deve destacar aí. Que trabalham em 2 turnos. Então eles trabalham em 2 turnos. Então aqui é outra informação importante. No diurno, ou seja, na parte do dia, trabalham 975 operários. Quantos operários trabalham na parte da noite ou trabalham à noite? Então aqui é uma questão simplesmente de uma subtração simples e direta. Se 1.265 é o total de funcionários dessa fábrica, e desses 1.265, 975 trabalham durante o dia, o restante vão ser exatamente os operários que trabalham à noite. Então vamos subtrair, fazer a subtração simplesmente, e você vai encontrar o resultado da questão, tá ok? Então aqui nós vamos fazer, ó, sempre no caso da subtração, começamos da direita para a esquerda. Aqui então, 5 menos 5 dá 0. 6 menos 7, eu não posso subtrair o 6 do 7 porque o 6 é um valor menor do que o 7. Então a gente costuma dizer, aqui é uma jogada matemática que a gente utiliza, a gente pede uma dezena emprestada desse 20 aqui, desse 2, perdão. A gente pede uma dezena dele aqui. Então aqui vai ficar, tirando uma dezena, juntando com 6, nós vamos ter 16. E aqui deixou de ser 2 e ficou 1, tá? Então 16 menos 7 dá 9. Aqui que era 2 ficou 1. 1 é menor do que o 9. Então eu não posso subtrair 1 de 9. Então eu vou novamente pedir emprestado uma dezena desse algarismo aqui, desse valor. Então aqui vai deixar de ser 1, vai ficar 0. E esse aqui vai passar a ser 11. Aí 11 menos 9 dá 2. Então dá 290, e desse 290 é exatamente a quantidade de operários que trabalham à noite. Então a resposta é 290 operários. Novamente, como é que eu faço para saber se eu fiz essa questão correta? Aqui, como eu fiz uma subtração, é só aplicar a operação inversa da subtração, que no caso é a adição. Então eu vou somar 975 com 290, 975, levando em consideração aqui de acordo com a questão. Esse 975 é a quantidade de operários que trabalham durante o dia e 290 é a quantidade de operários que trabalham à noite. Juntando os dois vai dar a quantidade de operários da fábrica. Então vamos somar 975 com 290. E aí nós teremos a comprovação se nós fizemos essa conta correta ou não. 5 mais 0 dá 5. 9 mais 7 dá 16, vai 1. 9 e 2, 11 com 1, 12. 1.265 e aqui nós temos 1.265. Então, a verificação da questão está correta. Logo, a nossa resposta corresponde a 290 operários que trabalham no turno da noite. Vamos para a próxima questão. Na quarta questão, nós temos o seguinte: dos R$ 260 que o Leonardo possuía, ele gastou 185. Depois, ele ganhou R$ 88. Será que Leonardo ainda tem dinheiro? Quanto? Bom, para a gente saber se Leonardo ainda continua com dinheiro, nós vamos
precisamos fazer algumas operações. Primeiro, ele tem um total de 260 e gastou desses 260, gastou 185. Para saber com quanto que ele ficou, vamos fazer uma subtração. Então eu vou pegar 260 e vou subtrair de 185. Vou subtrair 185 desse valor. Vamos lá, ó, 0 não dá para subtrair de 5, então a gente faz aquele processozinho de pedir emprestado. Do 6, aqui ficou 10, e o 6 passou a ser 5. 10 menos 5 dá 5. 5 não dá para subtrair de 8, então novamente pedimos emprestado aqui, e aqui ele vai passar a ser 15. E esse que era 2 fica 1. 15 menos 8 dá 7. E aqui 1 menos 1 dá 0. Então, ele ficou com 75. Desses 75 que ele ficou, ele ganhou R$ 88. Se ele ganhou, então a gente vai acrescentar. Acrescentar é somar. Então, vamos pegar R$ 88 e somar aos 75. E vamos ver quanto é que vai ficar no final dessas operações. 8 mais 5, 13, vai 1. 8 e 7, 15 e 1, 16. Então, ele terminou com R$ 163. Foi o que Leonardo ficou no final. Ele ainda tem dinheiro? A primeira pergunta. Sim. Então ele ficou com R$ 160. R$ 163 é a nossa resposta. Aí vem aquela mesma pergunta. Tem como eu saber se eu fiz correto? Sim, é só fazer as operações inversas. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer a subtração de 163 de 88 e o resultado que eu encontrar eu somo com 75. Para saber se eu fiz correto, eu vou subtrair 163 de 88 e o resultado tem que dar 75. Vamos ver se isso acontece de fato. 163 menos 88. Aquela mesma questão, não dá para subtrair 3 de 8, então vamos lá. Aqui vai ficar 13 e esse ficou 5. 13 menos 8 dá 5. Aqui não dá para subtrair 5 de 8, então vamos tirar esse 1 daqui e nós temos o número 15. Pedir emprestado, 15 menos 8 dá 7. Então a primeira conta deu correto. Ó. Primeiro valor que a gente fez, primeira verificação deu correto. 163 menos 88 deu 175, que é a primeira verificação. A segunda verificação é somar o 75 com 185 para dar 260. Vamos ver se isso acontece. Então, 185 mais 75. Observe que na primeira conta que eu fiz uma conta de subtração. Por quê? Porque aqui é a adição, e a adição, a operação inversa é a subtração. Já a segunda conta que eu vou fazer, a segunda verificação, é uma conta de adição. Por quê? Porque a primeira, no caso aqui, é uma subtração, e eu sempre aplico as operações inversas. A da subtração vai ser uma adição. Então, adicionando 5 mais 5 dá 10, vai 1. 8 mais 7, 15, mais 1, 16, vai 1, 1 mais 1, 2, 260, que é o valor inicial que nós tínhamos na pergunta da questão. Então, a resolução da questão foi feita de forma correta e a resposta realmente é R$ 163. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Chegamos na quinta questão e última dessa videoaula, que diz o seguinte: um sorveteiro saiu com 326 sorvetes. Na primeira parada, ele vendeu 98, na segunda, 130. Quantos sorvetes ainda restam para vender? Então, aqui nós temos uma questão que envolve subtração. Só que a gente vai fazer a subtração duas vezes. Primeiro subtrai de 98, depois subtrai de 130. Caso você não queira fazer duas vezes a subtração, você pode juntar esses dois valores. Juntar é somar e subtrair de uma vez só 326 menos o resultado dessa adição entre 98 e 130. Podemos fazer assim para fazer uma única subtração. Então eu vou pegar 130 e vou juntar com 98. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 8 mais 0 dá 8, 9 e 3, 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Dá 228, juntando 130 com 98. Como ele saiu com 326 sorvetes, então a gente vai fazer a subtração entre 326 menos 228.
Então, 326. Dos 326, ele vendeu 228. Vejamos quanto é que vai dar isso. Novamente, eu não posso subtrair 6 de 8, então nós vamos pedir emprestado aqui um 2 e esse número aqui vai ficar 16. Emprestado 1, 16 menos 8 dá 1. 16 menos 8 dá 8. E aqui ficou 1, não é isso? 1 menos 2 não dá, porque 1 é menor. Então, pede emprestado aqui, aqui fica 2 e aqui ficou 11. 11 menos 2 dá 9. E aqui ficou 2. 2 menos 2, 0. Significa dizer, então, que ele ainda ficou com 98 sorvetes. Faltam vender 98 sorvetes, seria a nossa resposta, tá certo? Então essa aqui seria a nossa resposta. Agora uma pergunta. Alguém pode perguntar se eu fizesse subtraindo um de cada vez. Primeiro tirando 98, depois tirando 130. Tá correto? Sim, eu preferi juntar logo esses dois valores para fazer uma subtração só, mas eu posso fazer essas duas subtrações. Posso pegar 326 menos 98 e o resultado menos 130. Ok? Se quiser saber se eu fiz correta essas questões, é só fazer a operação inversa da subtração, que é a adição. Somando 98 com 228 e o resultado tem que dar 326. Vamos fazer essa verificação. Então, 228 mais 98. Resultado tem que dar 326. Vejamos se isso vai acontecer. 8, 8, 16. Vai 1, 9, 2, 11 e 1, 12. Vai 1, 1 mais 2, 3. 326, então a questão foi feita de forma correta. E aí, compreendeu tudo direitinho? Gostou do vídeo? Então compartilha, deixa teu comentário e se inscreve no canal. No mais, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!